seguinte farsa foi escrita quando a autora atingia o clímax de sua carreira dramática. A obra foi representada pela primeira vez perante o rei Dom João III, em Portugal. O seu argumento é que duvidavam que Gil Vicente fazia mesmo suas obras ou se roubavam de outros autores. Então lhe deram o tema mais que era um asno que me leve que o cavalo que me levou, e se fez esta farsa. Como é difícil a vida de Inês. Não quero trabalhar. Tem que ficar aqui em casa, limpando o chão, lavando panela, enquanto os rapazes e as moças estão lá fora, indo aos bailes. Que sofrimento. Ah, bonito, né? Estava na missa a pensar se a beleza tarefa estava a realizar. E a tarefa que lhe pediram, por que não fizeste? Quero que saia daqui logo. Está mal-humorada? Quero que me arranje um casamento. E como pretendes casar com fama de preguiçosa? Não sou preguiçosa. Eu sou ativa e esperta. E você que é lenta em me arranjar um casamento. Ora, espera, assim vejamos. Não vejo a hora. Calma, Inês. Maior é o ano do que os meses. Quando menos esperares, virão maridos aos montes e filhos. Não aguento mais falar nisso. Quero que me arranje logo um casamento. Não aguento mais fazer as tarefas de casa. Vamos, minha filha. Inês. Ah, Inês, em nome de Anjo Bem, você me trouxe um casamento. Mas pra quando? Ah, será fácil o casamento, tudo já está planejado. Mas que fique bem claro. Só me casarei com um homem esperto e inteligente. Mesmo que seja pobre e feio. Ah, menina, fique tranquila. Eu te trago um bom marido. Rico, honrado, bem arrumado. E além de tudo, ele diz que te quer, mesmo sem o dote. Mas que fique bem claro. Só me casarei com um homem esperto e inteligente. Ele trouxe uma carta para que você veja como ele é bom partido. Me dê. Você sabe ler? Inês sabe latim, é até gramática. Ah, mas que homem mais estrambelhado. Menina, pare de ser tão exigente. Não há tempo de escolher. Você não quer casar? Eu ouvi a minha vida inteira. Seja ele sapo ou sapinho, marido ou maridinho. Escolha aquele que vier e este é o certo caminho. Por Deus, amiga, essa é minha filha. Mata o cavalo do céu com asa que a carregue. Inês, quem não tem o que deseja, que fica alegre com o que lhe esteja. Mas quero um homem que me ame do que um que me faça chorar. Tudo bem, trago tua pretendente. Vamos rir um pouco, né? Minha filha, vamos te pintar, arrumar os cabelos, colocar uma bela roupa. Deve estar bela para o moço, é um encontro de casamento. Não sei ninguém tanto não. Pela carta ele não parece ser grande coisa. Chega embora. Me desculpe pela demora. Te mandei uma cartinha, minha senhora. Entre, fique à vontade, sente-se nessa cadeira. Nossa, que bela cadeira. Quanto custa uma dessas? Que aço. Qual é o seu nome? Pedro Marques, assim como meu pai, que o senhor odeia, mas herdei seus bens. Ah, então é um homem de moças. Não, desculpe, estou falando de gado. Muitos gados, e gado dos melhores. E desejo ser casado. Inês parece moça de bem, e de bem também sou. Aliás, Inês, trago-lhe uma pera, pois eu sou pera e você é pereira. Que presente. Mas tem de tudo nessa bolsa. Onde estão as peras? Isso nunca me aconteceu antes. Alguém deve ter comido. Estava aqui bem no fundo da bolsa. Onde foi sua mãe? Parece que nos deixou a sós. Bem, tenho que ir. Mas que homem tão esperto. Enquanto os galantes esperam o momento a sós para ficar com suas moças, esse meu pretendente... Tenho que ir antes do anoitecer. Quando Leonor Vaz pode arrumar nosso casamento? Homem, não percebe que eu não te quero? Não me agrada em casar com você. Tudo bem, não se irrite. Não te perturbo mais. Só casarei contigo quando você quiser. Mulheres são assim. Quando queremos, elas já não querem mais. Meu Deus, eu prometo a mim mesma. Só me casarei com um homem esperto e inteligente. Mesmo que seja pobre, feio. Por Deus. Ele já foi? Graças a Deus. Ele não te agradou, minha filha? Que suma de uma vez. Quero um homem galante, que saiba tocar viola. Não me importa de comer pão, farinha e cebola. Desde que seja o som de uma bela canção. E violeira de sustentar. Cada louco com a sua mania. Eu como qualquer coisa. Desse jeito você vai ficar sem casar.
na corte. O escudeiro fala muito bem, muito galante rapaz. Ele virá aqui em 1 hora. Tem que me aprontar. Se essa moça, como os judeus dizem, deve ter sido feita por anjos. Não deve haver outra igual. Sendo assim tão bela, como seria a donzela? Deve ser moça divina. Ao chegar lá, tem que prestar atenção e ser honesta. Olha aqui, Fernando. Vou conhecer quem vamos casar hoje. Então preste atenção nos seus atos para a boa impressão passar. Como na frente de um rei, toda cautela terei. Ah, e se eu me gabar elogiando a mim mesmo, fique quieto, vá lá fora para rir. Mas não estrague meu plano, por favor. Faça isso em nome de nossa amizade. Mas, meu senhor, com estes calçados, acho que vai acabar estragando o seu plano. O que eu posso dizer se o sapateiro não tinha sola nem pé? Dê-me dinheiro que eu compro sapatos novos para você. Está bem, compre sapatos novos e uma calça também. Homem estranho. Pobre menina que vai se casar com ele. Como vai casar se nem dinheiro tem? Se esse escudeiro vier aqui mesmo, se for homem de discrição, você terá que passar boa impressão, tá bom? Falar pouco e não rir. Se já é julgada calada, imagina tagarelando. Antes que diga alguma coisa, Deus me salve, linda Rosa. E que faça de você minha esposa, minha mulher e minha senhora. Consigo perceber o quão graciosa você é, minha donzela. Aquela que busca e deseja. Que bom que o mundo nos deu essa oportunidade de amar mais a discrição do que a riqueza. Eu me contento com sua condição se aceitar a minha também. Hoje como fala, e ela como se cala. As coisas estão indo bem. Parece ser seu futuro marido. Olha aqui, sou um bom cobrador de marechal, meu senhor. Sei ler bem escrever e sou um bom jogador de bola. Também sei tocar muito bem viola. Já me ouviste tocar? Moço, o que está fazendo aí parado? Traga minha viola. Você que manda, meu senhor. Então vem aqui, Pra quê? para obedecer minhas ordens. Ah, mas é claro. Isso pode ser obra do diabo. Deixa que servir alguém bom para servir esse aí. Não acredito que ele demitiu um homem bom para completar este povo. Moço, Sim, meu senhor. traga minha viola. Aqui está, meu senhor. Já está afinado. Não precisa se preocupar. Deveria ficar ela na sua cabeça. Mas quem ia pagar era emprestado. Bem, meu senhor, quero partir. Quando deseja partir? Antes do inverno, eu já terá outro para lhe servir. O que tem por aqui? Já não é bastante? Meu senhor, durmo no chão, com teto de cobertor. Além disso, eu passo fome. Não é bonito o som dessa viola? Deixe-me casar primeiro, depois resolvemos isso. Agora eles ficam que Inês está no paraíso. Você fique fora disso. Se eu quebrar a cara, vai ser meu, não seu. Mas seca, belíssima, a gente não pode nem orientar a própria filha. Não se preocupe, mãe. Eu nunca me casaria por interesse. Inês, você já ouviu alguém tocar assim tão afinado? Inês, aceite se Deus seu dispor. Músico, cantador, dançador de pardais, valentão e conhecedor das coisas. Pense bem, pode escolher um homem tapado, perigoso, baboso e carrapenho. Não perca tempo, esse escudeiro não fará passar vergonha por onde você for. Passar vergonha? Eu quero rir da vergonha que são esses seus casamenteiros aí. Não passam de 2 pilantras. Por bem ou por mal, Inês merece alguém melhor do que esse escudeiro sem posses. Senhora, cuidado com suas palavras. Não se pode mudar o que já está certo do destino. Assim diz a Bizarão. Inês, quer mesmo casar com esse escudeiro aí? Minha mãe não casou com quem quis? Também quero casar com quem quiser. Tá bom, minha filha, então case logo, faça sua vontade. Essa moça, Ai, claro. Meu senhor de muito bom grado. eu, em nome de Deus, graças a Mata, recebo Inês Pereira como minha esposa e parceira, como manda a Santa Igreja. Eu, Inês Pereira, recebo Braz Amado como meu esposo, como manda a Santa Igreja. Em nome de Deus, o matrimônio está feito.
Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amanhã irei chamar meus amigos para irmos a uma festa. Não quero que o casamento de minha filha se faça assim tão simples, sem uma comemoração. Festa? Ah, quem me dera estar solteiro. Pois já se arrependeu? Jamais, esposa. Jamais irei em casamento a partir de hoje. Senhores honrados, meus parabéns pelo casamento. Obrigada. Inês, meus parabéns, que lindo esposo, quanta alegria. Muito obrigada, Luzia. Um dia também terá o seu. Fique com Deus, minha filha, e fique com minha bênção, pois eu voltarei aqui tão cedo. E você, agora que Inês é sua esposa, cuide bem dela e se amem muito. Você está cantando, Inês? Espero que seja a primeira e última vez, pois continuar nem souber conseguirá mais. Se isso te irrita, marido, pois então eu paro. Acho bom mesmo. Mas por que estás tão bravo? Mulher minha, tem que ficar calada. Não vai falar contra os homens nem contra as mulheres. Nem vai à igreja. Já coloquei até grade nas janelas. Mas, marido, qual foi o meu pecado? Você buscou discrição, que culpa tenho eu? Você não é minha mulher, meu ouro? Que mal tem em guardar isso? Nessa casa você não manda. E outra coisa, tudo que os outros quiserem não tem mínima importância. O que importa é o que eu quero. Vou arrumar um cavalo e partir. Moço, cuide de minha mulher e em minha ausência não a deixe sair. Mas como ele comer, com o dinheiro que me deixou, não vou comprar nada. E o que tem, já não lhe basta? Vá para Que sua- diabo você quer mais? Vá para sua guerra e guardarei esses joelhos. Senhora, não posso fazer o que ele me ordenou. Se ele ao menos te dá o comer, tem que fazer o que ele lhe ordena. Então irei me divertir com vocês lá fora. Eu sempre tenho lavrando, porque eu tenho que te trancar. Fui me casar por discrição e olha no que deu. Eu queria um marido bom, manso, que obedecesse minhas ordens. Tenho que me livrar desse mal. Uma carta para a senhora. Será que é de meu senhor? A senhora muito prezada Inês Pereira de Grama. A senhora, minha irmã, toma-lhe seja dada, de meu irmão em boa hora. Nosso irmão está em Arguisa? Gostaria que tenha duvidados do meu senhor também. Ele já partiu da vila? Sim, há 3 meses. E o que tem dito na carta? A carta é um tanto pequena. Muito honrada irmã, esforçai o coração e tomar por devoção, de querer o que Deus quer. E o que isso quer dizer? Não vos maravilheis de coisa que o mundo faça, e sempre embaraça. Ouve, sabei que indo vosso marido fugindo da batalha para a vila, a meia légua de Arzila, o matou um ouro pastor. Morreu! Eu amo! E meu senhor? Ai, saudades são um nó. Dê-me aqui as chaves. Vá curtir. Que triste despedida. Que novidade tão suave. Agora estou livre. Ai, Né? Oi, meu bem, como está? Muito triste. Tenho quase dinheiro, estou de Deus. Se ao menos tivesse engravidado, o filho agora teria para te consolar. Queria eu ter tido o filho dele, mas o destino assim não quis. Oh, menina, não fique triste, que a morte desgasta todos nós. O que eu irei fazer? Case-se, filha minha. Mas assim, tão depressa? Meu marido mal morreu, já vou uma outro? Oh, menina, esqueça isso. Fiquei sabendo que Pedro Marques ainda está solteiro. Inclusive, herdou várias fazendas. Pelo que você quer um homem esperto, bem arrumado. Não. Essa época já passou por experiência própria. Que seja Pedro Marques então. Mas tem de saber. Quem é que a gente quer? Vou falar com o Pedro Marques.
bom, um homem que obedeça minhas ordens. Que seja ele, então. Quero tomá-lo por marido. Sem mais cerimônias. Abraçar Inês Pereira como mulher e parceira. Não poderia abraçar. Estou com vergonha. Ah, não! Desisto de você. Agora eu quero ficar sozinho. Ora, dá-me essas mãos. Sabem as falas, sim? Ensinaram a mim, porém me esqueci. Apenas repito o que eu disser. Ah, lembrei. Inês Pereira, vós casais comigo e eu convosco. E aqui não me cumpre ao delongar ao falar que se eu vos negar, que me cortem as orelhas. Pronto, casados estão. Vou me ficar de vocês. Marido, vou sair, tudo bem? Vá se divertir. Acho que também irei contigo. Marido, não entendeu o que eu quis dizer. O que quis dizer, mulher? Eu vou para onde eu quiser. Vá onde quiser, volte quando quiser. Com que me preocuparei? Senhores, por caridade, dê umas esmolas e cobram um livre do amor. Eu então te cuido, estou sempre só. Aqueles que vão bem no amor, dão esmola àqueles que estão sem esperança. Marido, por caridade, deixe-me dar mais uma hora sem então. Pode dormir. Aqui está, senhor. Muito obrigado, Senhor. Essa sua esmola mata o pecado. Deve saber, Senhora, o que me fizestes. Me tornei um ermitão, faltando pedaços do meu coração. Então é você, aquele que um dia me deu uma florzinha quando eu era pequenina? Sim, Senhora. Tanto quis teu bem e comigo nada quisestes. Mas não fique triste. Irei lhe fazer uma visita. E quando isso irá acontecer? Não muito tarde. Marido, Começa com gosto. muito obrigado. Sabe o desejo? Por quê? Ir ao templo daquele ermitão. Vamos, não vejo empecilho. Pois bem, então vamos passar pelos rios. Tire seus sapatos. Como? Não vai querer que eu molhe meus pés na água, né? Mas antes, olha que pedras mais lindas. Pegue pra mim, marido. Pega um escudo. Marido, vamos cantar? Mas eu não sei. Não tem problema, só repita, pois assim acontecem as coisas. Pois é, búfalo, marido que me carrega, com mais 2 lotes de pedra. Pois assim acontecem as coisas. A ti me foi preparado. Pois assim acontecem as coisas. Quero a ti e amo como sois. Você sempre foi pertencente como um lote de bois. Pois assim acontecem as coisas. E assim se vão, e se acaba a dita paz.